Olá você que nos segue e que curte os assuntos aqui do canal. Esse canal foi criado na intenção de subsidiar recursos para o lar espiritual Amigos da Longevidade. O objetivo desse espaço é o de abrigar idosos em sua jornada rumo ao plano espiritual de forma calma e tranquila, com dignidade e amor. Mas para isso, necessitamos da sua inscrição, todos os likes possíveis e bastante comentários. Não importa a sua fé dogmática, pois todos vamos ficar velhos e colocados à margem da sociedade. Assim como todos os mestres que já se fizeram presentes entre nós disseram, entre outras palavras, que nunca chegaremos à iluminação se não nos amarmos e praticarmos o bem para com todos. Somos filhos de um único Deus. Vai lá, divulgue o canal, deixe seus likes, façam bastante comentários. O YouTube vai entender que esse canal vale a pena e levará para mais e mais pessoas. Grato por sua atenção e colaboração. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia abençoado, na presença dos bons espíritos, dos amigos espirituais. Então, antes de começar, quem foi Humberto de Campos? Foi um jornalista, um poeta, um cronista, uma pessoa voltada ao intelecto e também com profundas questões de busca pelo conhecimento, mas não só pelo conhecimento dado a parte material, mas sim as questões espirituais também. Essa nota explicativa, ela tem profundos ensinamentos e ela foi feita exclusivamente, direcionada na verdade, a um amigo, a um irmão de muita intimidade, de afinidades intelectuais. Então vamos lá. Aqui ele diz, endereça a esse amigo: meu amigo, você estranha, sensibilizado, que certo morto inteligente haja olvidado o compromisso de identificar-se em mensagem pessoal a determinado companheiro vivo. Aqui ele diz, dessa nota, ele vem publicamente cumprir uma promessa que ele fez a esse amigo. Mas essa promessa foi uma promessa algo mais pessoal. Essa nota não deveria ter sido nota pública. Na verdade, eles fizeram um acordo que se um dos dois desencarnasse primeiro, um retornaria dando notícias para comprovar a imortalidade. Então, refere-se ao contrato de dois escritores respeitáveis que os interesses afetivos entrelaçaram profundamente através de tertúlias literárias. Então, aqui existe a afinidade diante do conhecimento, diante das questões de ordem material. Então, um, à frente da morte, prometeu ao outro, mergulhado nas correntes da vida carnal, que voltaria das pesadas águas do Estige com noticiário elegante e compreensível. Vocês perceberam a profundidade desse parágrafo? Será realmente que as coisas no desencarne ocorrem dessa forma? Aqui percebam esse seguinte ponto: com noticiário elegante e compreensível. Elegante e compreensível. Será que nós, espíritos imperfeitos, ainda em evolução, quando desencarnamos, recobramos total consciência, principalmente daquilo que aprendemos na vida carnal? Será que ocorre dessa forma? Porque foi assim que o acordo foi feito, que ele retornaria, dando notícias do mundo espiritual, com total clareza de conhecimento, recobrando toda a sua memória. Preliminarmente, porém, o amigo morto leria em espetáculo de grande estilo certa ordem de palavras que o amigo vivo manteria em segredo no cofre forte. Então, ocorreu um acordo entre eles
até com relação a algumas palavras ou uma frase que um dos dois manteria em segredo de todos, para que quando o outro viesse, não só ocorreria a identificação, como a comprovação para os demais que realmente era aquela pessoa, um dos amigos, que retornou do plano espiritual para dar notícias. Reconhecido então pelos poderes divinatórios, o autor desencarnado, promovido a oráculo, passaria a condição de novo Marco Polo, com rádio e televisão para todos os recantos do mundo. Então imagine, ele se auto-intitulou Marco Polo. Por quê? Porque o Marco Polo ele era um viajador, um mercador, e ele, onde ele chegava, quando ele retornava, ele trazia notícias da cultura daquele local. Então foi assim que ele foi conhecido. Então ele achava que ele conseguiria, desencarnado, dar notícia, mas não só uma notícia restrita, mas uma notícia global do plano espiritual. Vamos dizer, eu nasci nessa cidade, eu conheço toda a Feira de Santana? Lógico que não. Se eu nasci no Brasil, eu conheço todo o país? Lógico que não. No plano espiritual é a mesma coisa. Nós ficamos restritos, nós ficamos completamente limitados. Com semelhante realização em seu parecer, que eu prezo muito, o Espiritismo Salvador seria respeitado em toda parte. Existe ali não só a questão do amigo, a questão pessoal, mas ele também, como espírita, queria aproveitar para fortalecer a doutrina espírita. Como se fenômeno ou notícia simplesmente iria fazer adepto ao espiritismo ou fortalecer algo. A gente vai retornar a esse assunto um pouco mais à frente. É uma analogia que ele faz. E você, à maneira de muita gente, duvidou e sofreu, porque aguardava a solução ao problema da imortalidade, assim como se espera numa arena esportiva o resultado de uma partida de futebol. Quando ele fala sofreu, quer dizer que esse amigo, ele tinha dúvidas, suas questões. Todos nós temos nossas questões, nossas dúvidas, e esse amigo não era diferente. Então, não só a questão da prova da imortalidade, mas tinha outras questões pessoais. Por quê? Porque o sentir espiritual, o sentir da doutrina, o sentir dos ensinamentos de Jesus, ele é individual. E ele toca cada um intimamente, diante da sua necessidade. O literato encarnado, copiando a tartaruga que de modo algum aceita a existência de outra praia, além daquela em que respira, enquanto dispõe de abrigo na carapuça, sorriu e negou, embriagado pelas grossas volutas de incenso necrotizante da vaidade. Vamos parar aí. Então perceba que o amigo, ele não aceitava muita coisa, não quer dizer que ele não tivesse conhecimento, mas daí você crer, daí você sentir que aquela verdade é uma verdade para você, existe uma distância muito grande. E aqui ele vem. E vocês, os torcedores da pugna entre dos mundos, permaneceram desapontados. Aqueles foram dos leitores, das pessoas que compartilharam deste assunto. Creia, porém, que a morte só é simples mergulho na vida espiritual, para quem soube ser realmente simples na experiência terrestre. Nós não mudamos, nem nos transformamos em outra pessoa porque desencarnamos. Todas as nossas questões, todos os nossos entraves, todas as nossas qualidades, nossas imperfeições, nossos questionamentos vão conosco. Nós não trocamos de espírito ou nos transformamos em outro espírito porque nós deixamos aqui nosso corpo físico. Nosso corpo físico é uma barreira para a clareza espiritual de um certo ponto, mas não transforma ninguém.
E o desencarne, ele não nos traz diferença de pensamento. Muito pelo contrário, fortalece tudo de bom, tudo de positivo e fortalece tudo de negativo que temos. A alma, ela sente com mais intensidade, ela sente com mais propriedade. Considerando, contudo, a complexidade de nosso desejo e os complicados processos de luta a que nos afeiçoamos, ninguém julgue que largar o corpo traduza ascensão ao véu. O véu do esquecimento, ele nos acompanha no desencarne. Quando o espírito ele tem certo grau de evolução, ele consegue essa clareza rapidamente, ou até de imediato. Mas espíritos ainda em caminho evolutivo, espíritos imperfeitos, eles não se despojam desse véu que nos acompanha na carne. É muito difícil. Enrolar-se-nos a vida mental em múltiplos caprichos, e quando suspiramos pela libertação verdadeira, eis que a nossa independência já é subordinada aos amaranhados novelos de nossos pensamentos, que resultam em compromissos e prisões de variada espécie. Quais são essas prisões que Humberto relata aqui? São nossos desejos, são aquilo que na vida buscamos e não conseguimos, são algumas imperfeições que lutamos para nos libertar e não conseguimos, são questões relacionadas a determinadas pessoas que não conseguimos resolver, são compromissos que sentimos não conscientemente, mas inconscientemente, que teríamos de cumprir pelo nosso projeto reencarnatório. Cada pessoa encarna com um planejamento reencarnatório, independente se esse planejamento é pequeno ou se é direcionado a uma missão maior. Para Deus, para Jesus, todos nós temos importância e colaboramos igualmente na obra do Cristo. E isso quer dizer, quando reencarnamos, temos cada um compromisso espiritual. E esse compromisso é voltado para um núcleo de pessoas. Seja um núcleo pequeno, como só a sua família nuclear, ou sanguínea, ou com a humanidade, com a sociedade. Então, independente, nós temos a consciência que temos um compromisso com Jesus e com Deus. Somos balões cativos ao lastro de nós mesmos, incapazes de voos mais elevados num clima universalista, ainda mesmo quando sejamos portadores de intelectualidade brilhante, a modo de ave rara pela plumagem ou pelo canto dentro da floresta. Esses lastros que nos prendem, essa universalidade que ele fala, não somos capazes de perceber e sentir por completo o plano espiritual, como deveria. As nossas paixões, elas nos direcionam para algo muito limitado. Nós só enxergamos aquilo que os nossos sentimentos estão presos. Eu vou ser levado para um local, no meu desencarne, onde o meu sentimento vai me direcionar. As minhas verdadeiras aspirações vão me direcionar. Um bom exemplo temos os ensaios disso quando nós dormimos, quando nós estamos no descanso do corpo. Para onde o nosso espírito vai? Que tipo de sonhos ou vivências espirituais eu tenho no descanso do meu corpo? Isso é algo para se meditar, para se estudar ao longo da vida, porque a nossa energia é que nos diz com que companhias espirituais estamos convivendo. E o espírito liberto, seja ele no desencarne ou no descanso do corpo, ele segue as suas reais inspirações, os seus reais sentimentos.
Então, o descanso do corpo para o espírito é o ensaio para o desencarne. Toda a vivência que tivemos ou temos quando estamos dormindo, quando o nosso corpo está descansando, deve ser algo de meditação diária. Eu não lembro, olha o esforço para lembrar. Eu tive uma vivência diferente. O que isso quer dizer? Para mim, porque tudo sempre é entre nós e Deus. Não quer dizer que nós não temos uma ligação com os outros, mas quando se trata de buscar a nossa melhora, buscar a nossa evolução, sempre entre nós e Deus. Nossa grandeza legítima não reside naquilo que aparentamos, e sim no que somos. Isso aí já é uma percepção de Humberto para algo pessoal. Isso aí ele já volta para a questão dele mesmo como espiritual. Que ele percebeu algo a mais dentro dele, ele espírito. Ele não mais homem encarnado. Ele ali estava começando a recobrar a consciência e se conectar com o verdadeiro eu que mora em cada um de nós, que é a luz, que é a vontade de seguir o Evangelho, de seguir Jesus, que é a percepção de estar conectado em algo maior, algo sublime, e que temos sim uma grande importância na obra do Cristo. Os desencarnados, arrependidos, perturbados e sofredores constituem vastíssima retaguarda, congregando soldados e lidadores que não souberam vencer na posição a que foram conduzidos. Aqui o olhar dele já é um olhar de observação. Ele já começa a perceber ao seu redor, daquilo que ele é levado a conviver no plano espiritual, essas pessoas que tiveram um planejamento reencarnatório, como todos nós temos, e sucumbiram, ou não conseguiram concluir. Aqui, vencer lidadores que não souberam vencer, não souberam vencer, na posição que foram conduzidos. Todos nós temos algo de necessário para o nosso crescimento quando reencarnamos. É o nosso crescimento, eu não me melhorar, ou não querer melhorar com uma determinada pessoa, não diz respeito a nada daquela pessoa, somente a mim. Sou eu que estou me prejudicando. Sou eu que não estou conseguindo compreender o que Jesus faz na minha vida. Se eu sou um cristão, se eu busco o Evangelho do Cristo, eu tenho que compreender o que é que Jesus quer de mim. E isso é muito pessoal. Para meu consolo de jornalista humilde e anônimo, tenho visto reis e políticos, papas e condutores, cientistas e filósofos, aflitos pelo reajustamento próprio. Isso é muito forte. Olha o tipo de personalidade que ele colocou aqui. Confinados a extremas desilusões, qual se estivesse em escuro sol, reservados pela vida a sucata espiritual. Sucata espiritual. Essas pessoas perceberam que os seus títulos não tinham valor. Por quê? Porque o intelecto não tem valor? Não, porque não foi muito bem empregado, como deveria. O intelecto ele é o companheiro da moral. Eu posso evoluir, ou moralmente primeiro, ou intelectualmente, ou ficar oscilando. Mas um complementa o outro. O intelecto, ele veio para ser compartilhado, para ser útil, não só para mim, porque esse é egoísmo. Daí, o intelecto não serve de nada. Mas se eu aprendo algo e eu compartilho, eu uso em favor de outras pessoas, aí sim o intelecto tem uma função, a função correta. A moral é a mesma coisa. Eu vou melhorar para quê? Porque eu preciso aplicar o perdão na convivência, eu preciso aplicar a caridade na convivência. Quanto aos méritos do conhecimento para a doutrina consoladora que nos reúne, não acredite que as adivinhações de um pensador invisível
possam desviar o curso natural do serviço que nos cabe realizar. Então a questão de Kardec, quando ele estava codificando a doutrina espírita, uma opinião de uma entidade, de um espírito, não poderia ser ela como base para a doutrina, mas sim a maioria, um consenso. É sempre um consenso. Surgiriam 1000 recursos à sonegação calculada. Os observadores remitentes citariam Aldi, o mágico, e os menos afeitos ao baletrismo recordariam algum trapaceiro de circo vulgar, porque realmente a prova em si condiz muito mais com a telepatia e com a clarividência comum. Fenômeno por fenômeno, o fenômeno em si, ele nos toca intimamente, a nossa alma, ele pode ferir os nossos sentidos, pode nos deixar impressionados, mas por si só, ele não toca aquilo que a nossa alma anseia. E esse anseio é individual. Nas demonstrações fenomênicas temos sempre grande número de entidades veneráveis inibidas de fazer o que podem, porque há igualmente grande número de médios que não se animam a fazer o que devem, cabendo-nos, no entanto, a obrigação de crer no futuro, trabalhando invariavelmente pela vitória da verdade. O fenômeno existe desde que o mundo é mundo. É necessário para que, com o tempo, essa convivência, esses dois mundos possam ser cada vez mais palpáveis, possam interagir cada vez mais. É natural que o ser que ainda não tem a consciência do plano espiritual, ele possa saber que existe dentro da sua maneira de pensar, da sua percepção, mas é necessário que o plano espiritual ele venha cada vez mais vir à tona na sua realidade, porque isso é necessário para que possamos nos reconhecer como seres espirituais, porque independente de religião e doutrina, isso é inerente ao homem e ao homem. Por quê? Porque todos nós inconscientemente sentimos que não somos só esse corpo de carne. Não existe só esse mundo material. Existe algo mais, somos algo mais. O único espiritismo triunfante é aquele que espiritualiza o indivíduo. E a hora dessa natureza é logicamente morosa, por efetiva e segura. Nada que nos traz ou nos leva uma mudança verdadeira é feita da noite para o dia. Tudo tem que ter base. E uma base, ela demora de ser construída. Se eu realmente conquistei algo, eu não conquistei da noite para o dia. Se eu me melhorei em algo que eu buscava incessantemente me melhorar, aquilo foi uma busca sofrida, porque eu estava me anulando. O ser imperfeito está aos poucos se anulando para que esse ser, esse mais espiritualizado, ele possa surgir e emergir. Então nada é por acaso e nada que é concreto ele é feito sem esforço. As coisas do mundo material, quando são perfeitas, não tem esforço e dedicação. Um pintor, para ele chegar a pintar um quadro magnífico, perfeito, ele estuda, ele se dedica horas ao seu trabalho. Uma casa para ser construída, ali exige esforço, estudo, trabalho árduo, disciplina. E as coisas de Deus são a mesma coisa. Fenômenos por fenômenos, ninguém superará ao do Cristo, materializando espíritos célebres no tabor, ressuscitando cadáveres
Naim e Betânia, curando leprosos, cegos, aleijados e loucos em Cafarnaum, Jerusalém. E, entretanto, as revelações dele ainda não foram aceitas pela humanidade inteira, e a nossa própria adaptação aos seus ensinamentos, da qual espalhamos tanto alarde através de prelos e tribunas, ainda deixa muitíssimo a desejar. Imagina. O nosso governador, Jesus, que foi Jesus, não conseguiu, naquela época, fazer converter aos seus ensinamentos aquele núcleo de pessoas que teve o prazer de conviver com ele. Imagine que os fenômenos que até hoje existem, eles podem fazer isso conosco. Ele pode ferir os nossos sentidos, nos causar impressão, nos causar admiração. Mas no que fala, no tangente à nossa alma, as nossas inspirações, as nossas aspirações íntimas do ser que deseja equilíbrio, que busca paz, independente da convivência com quem quer que seja, todos nós buscamos intimamente uma tranquilidade. E muitas vezes essa tranquilidade que nosso espírito almeja e anseia, ela é confundida com a tranquilidade material. Por isso que as pessoas buscam, são consumistas, querem uma casa melhor, um carro melhor sempre, uma roupa melhor, um celular melhor, mas não. Na verdade, é a nossa alma que não está sendo escutada, ouvida. É a nossa alma. Prossigamos assim, meu amigo, na edificação doutrinária, com aplicação e diligência, serenidade e perseverança, por dentro e por fora, servindo por amor, avançando pela fé viva e glorificando a luta construtiva em nome da vida eterna. Aqui ele diz, ó amigo, que não precisa pressa e que cada um tem seu tempo de evolução. Ele tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Cada um está no seu momento evolutivo. Eu posso dizer para alguém que acha que 2 e 2 são 5, eu posso dizer e provar que 2 e 2 são 4. Mas ele vai continuar dizendo que 2 mais 2 são 5. Por mais que a verdade esteja ali, clara e comprovada. Todos nós devemos nos preocupar, primeiramente, com a nossa evolução e respeitar o direito do outro, respeitar, acompanhar, caminhar com o outro sem impor, dando a ele o que Deus deu a todos nós, o livre-arbítrio. Eu tenho minha convicção religiosa incompleta. Dentro da minha família, somos religiões diferentes, evangélicos e católicos, e buscamos nos respeitar. Eu não posso dizer da minha doutrina para quem não quer ouvir. Dentro da própria doutrina existe discordância, dentro do próprio ensinamento kardecista. Imagine. O que é que Jesus nos ensinou? A respeitar o próximo. E esse respeitar, não é respeitar o direito de vir, é respeitar o direito de ser. Eu tenho o direito de ser o meu achar melhor para mim. Mesmo eu dentro de uma religião, eu tenho o direito de errar, porque foi a minha escolha. Eu, como cristão, eu não posso julgar. Eu tenho que caminhar com aquela pessoa lado a lado. E em algum momento eu posso ser escutado, e em algum momento eu posso acolher, porque ela me deu esse direito. Então a convivência diz muito a isso. Eu quero ser respeitado como eu sou, então tenho que respeitar. Eu tenho os meus conhecimentos e aquela pessoa que pode aparentar naquela encarnação que tem menos conhecimento do que eu,
vai ter muito a me ensinar. Então, todos nós somos metade de uma laranja. Nós nos complementamos. Todos nós, na humanidade, somos um grande quebra-cabeça. Eu sou uma peça, cada um é uma peça de um quebra-cabeça que forma a imagem de Jesus. E os seus ensinamentos está escrito em cada um de nós. Quanto à massa dos que descreem da própria existência de Deus, ajudemo-la quanto estiver em nossas possibilidades, recordando, porém, com o velho Horácio, que a morte porta de juízes e condenados, de doutos e ignorantes, de aristocratas e plebeiros, bate com o pé indiferente. Profundo, não é? Quanto à massa dos que descreem da própria existência de Deus. Busquemos respeitar. Até aquelas pessoas que não creem que Deus existe. É o irmão que ainda na infância espiritual, porque todos nós estamos em grau diferente de infância espiritual. Somos meninos espirituais, necessitados de direcionamento. E como recebemos de Deus esse direcionamento, precisamos também estender a mão e direcionar. Mas não com esse direcionamento de superioridade, mas sim de igualdade, de equidade, de caminhar de mãos dadas, um auxiliando o outro. O que eu tenho, o outro não tem. O que ele tem, ele pode me oferecer. Então buscamos viver em fraternidade, buscamos viver em compreensão, porque é o que Jesus quer, que possamos compreender o momento de cada um. E a falta de compreensão nos distancia. Jesus quer a nossa união. Jesus quer o nosso fortalecimento. Unidos, somos mais fortes. No apoio pessoal e numa obra conjunta. Então, assim que possamos retornar aos nossos lares, ao nosso trabalho, na paz do Cristo, que Ele possa direcionar nossa vida sempre, e que possamos cada vez mais enxergar no outro esse irmão com carinho, com amor que